Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E continuando, né? Canal Química Todo Dia. Hoje a gente vai falar dos isótopos, dos isóbaros e dos isótons. Primeiro, faz tuas críticas, né? Faz tuas perguntas, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para quando tiver vídeo novo tu saber, né? Dá teus likes. Se tu gostou, bota no comentário. Se não gostou, fala lá também. Se tiver dúvida, também usa isso. Então vamos lá. Hoje são isótopos, isóbaros e isótonos, né? Isótopos são elementos iso igual que tem a mesma quantidade de prótons. Iso quer dizer igual, né? A mesma quantidade. De quê? De prótons, tá? E prótons, tu lembra que é número atômico. Lembra disso? Então todo átomo, a quantidade de prótons dele é quem define o seu número atômico, né? E se for um átomo, a quantidade de prótons também é igual à quantidade de elétrons, porque o átomo é estrutura neutra. Então, quando eu estou falando da mesma quantidade de prótons, eu estou falando do mesmo número atômico. E a gente sabe que se tem o mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico. Então, como é que vai ser os isótopos? Veja aí, é o seguinte. Os isótopos são elementos do mesmo elemento, né? São átomos do mesmo elemento químico. Então, todos eles teriam, vou pegar aqui 3 exemplos, né? Número atômico 6, mesmo número atômico, né? Mas aí ele vai diferenciar na massa. Existe o carbono, por exemplo, com massa 12, existe o carbono com massa 13 e existe o carbono com massa 14, tá? Aí o que é que eles têm? Eles têm isso aqui igual, né? Ou seja, o número atômico desses elementos é igual, número atômico igual, mas eles vão apresentar a massa diferente. Aqui, ó, número atômico igual, Z é igual, e Z também é igual, carbono, né? Mas aí eles diferenciam na massa. A massa vai ser diferente. A massa do elemento, lembra que o símbolo da massa é a letra A, tá? Aí ele é diferente, é o símbolo diferente aqui. Então, isso acontece porque, lembra que eu falei que havia variações nos números de prótons, na variações nos números de nêutrons do elemento ou no número de elétrons, não é isso? O que vai variar aqui é exatamente a quantidade de nêutrons de cada um desses carbonos que a gente apresentou aqui. Por exemplo, esse carbono aqui, ele teria 6 nêutrons. Esse carbono aqui estaria com 7 nêutrons. E esse carbono estaria com 8 nêutrons. A massa é diferente justamente pelo número de nêutrons que eu te disse desde as aulas de estrutura atômica, que eles variam. Eles podem aumentar e podem diminuir, porque como eles não possuem carga, eles conseguem migrar, sair ou entrar no núcleo do átomo. Por isso que ele consegue alterar a massa de um elemento químico. Basta com que esse elemento receba um próton a mais, muda a massa, né? Porque lembra, quando a gente estudava, como é que a gente acha a massa? A massa do elemento é a soma de prótons mais nêutrons, né? Massa é prótons mais nêutrons. Prótons 6, nêutrons 6, a massa será 12. Ok? Prótons não se altera, continua 6. Se os nêutrons for 7, a massa desse elemento será 13. Se prótons continua sendo o mesmo, né? É o mesmo elemento, não muda o número de prótons, mas o número de nêutrons é 8, esse elemento passa a ter massa 14. Porque quando eu quero achar a massa de um elemento, eu somo os prótons e os nêutrons, as partículas que estão no núcleo. Ok? Então é assim que eu encontro os isótopos. Elemento com o mesmo número atômico, né? Então o mesmo elemento químico, carbono, 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 não posso mudar o elemento porque eu não mudei o número atômico. Só muda o elemento se eu usasse outro número atômico aqui. Aí eu teria um outro elemento químico. Elementos, partículas ou elementos do mesmo, átomos do mesmo elemento químico, carbono, 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 que diferenciam na sua massa. O que vai diferenciar por que a massa vai ser diferente, ó, massa 12, massa 13, massa 14. Então a massa diferenciou. Então nós temos aqui 3 isótopos do carbono, não é? Carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Massas diferentes, mas com o mesmo número atômico. Isso é o que caracteriza os isótopos. A massa dos isótopos é sempre diferente, mas
seu número atômico é sempre igual. Isso é a característica do isótopo. Ok? Dá teu like, bate uma foto. Pronto, pessoal, vamos ver agora os isóbaros, né? Iso, eu já te disse o que significa, né? Igual, mesma quantidade. Iso, o prefixo, né? Baros, aí ó, a gente vai encontrar aqui o símbolo da massa, lembra? Quando eu quero achar a massa de um elemento, eu somo prótons mais nêutrons, a massa. Então o símbolo A, símbolo da massa, significa que aqui nós temos mesma massa, igual quantidade de massa. Porém, eles vão apresentar número atômico diferente. Se vai apresentar número atômico diferente, tu já sabe que eu estou falando de elementos químicos diferentes, tá certo? Por exemplo, a gente pode pegar aqui o potássio, tem número atômico 19, e existe o potássio com massa 40, né? E a gente pegar aqui, por exemplo, o cálcio, número atômico 20 e massa 40, tá? Caracterizamos aí o isóbaro. Ele vai apresentar massa equivalente, massa igual, então mesma massa. Eu vou considerar isso aqui massa igual. E aqui, como eles são elementos químicos diferentes, eles têm o número atômico diferente. Agora inverteu. O número atômico é diferente, então tem que ser dois elementos diferentes. Desde que eles apresentem a mesma massa, eles serão considerados isóbaros. E o que é que está fazendo com que a gente chegue nessa quantidade de massa? Eu te disse já que é a quantidade de nêutrons, né? Aqui eu teria o potássio com 21 nêutrons, né? 19, 21, 40, lembra? Prótons e nêutrons. Prótons 19, nêutrons 21, massa 40. E aqui tu tem o cálcio com massa 20, ok? Então, 20 com 20, 40, que é a soma de prótons e nêutrons, ok? Massa 40. Mesma massa, são isóbaros, obrigatoriamente terão que ser elementos químicos diferentes, porque eles têm que ter número atômico diferente. Então, eles têm massa igual, mas são elementos diferentes, por isso apresentam um número atômico diferente. Então agora mudou. Massa é igual e o número atômico é diferente. O que é que isso caracteriza? Os isóbaros. Sem criar nem pôr, tá? Dúvida? Não, né? Elemento diferente, número atômico diferente, massa igual, são os isóbaros. Elementos diferentes com mesma massa, isóbaros. Diferentes com mesma massa, são os isóbaros. Quem vai definir essas quantidades de massa é exatamente a soma de prótons mais nêutrons, que dá a massa do elemento. Ok? E aí, pessoal, seguindo, a gente chegou agora nos isótonos, que são esses elementos que apresentam a quantidade de nêutrons agora é igual. Eles vão diferenciar em massa e número atômico, mas vão apresentar a mesma quantidade de nêutrons, ó, isonêutrons. Lembra que o símbolo do nêutron é essa letra N? Então tá aí, ó, mesma quantidade de nêutrons. Isso tu sempre vai lembrar. São quantidades iguais, né? Isso significa isso, mesmo valor, mesma quantidade. Portanto, os isótonos vão ter iso, a mesma quantidade de nêutrons. Eu usei, no exemplo anterior, eu usei o potássio. Deixa eu pegar aqui uma. Eu usei como exemplo o potássio. Existe o potássio 19 com massa 39 e existe aquele que a gente botou ainda agora com massa 40, né? E existe o cálcio, foi aquele que a gente usou ainda agora, massa número atômico 20
massa 40. Tá? Dois elementos diferentes porque eles só têm que ter agora igual o número de nêutrons. Eles têm que ter a mesma quantidade de nêutrons. Mas aí eles vão ser elementos químicos diferentes, eles vão ter massa diferente, mas eles vão ter a mesma quantidade de nêutrons. Isso é o que caracteriza os isótopos. Número atômico diferente, então elementos químicos diferentes, potássio e cálcio, ok? A massa diferente do potássio e do cálcio, e aí a gente vai ter que determinar o número de nêutrons para saber se ele tem a mesma quantidade de nêutrons. Se tiver, nós temos aí o que caracterizamos de isótopos, né? Lembra, se eu quero achar a massa de um elemento, eu pego prótons e somo com nêutrons, né? Mas se eu quiser achar os nêutrons, eu pego a massa e tiro dele os prótons, ou o número atômico, né? Lembra disso, né? Prótons e número atômico é a mesma coisa. Então, tanto faz aqui tu usar o Z, como usar o P, né? Eles significam a mesma quantidade, o mesmo valor matemático. Então, vamos lá. Massa é prótons mais nêutrons, nêutrons é massa menos os prótons. Se da massa eu tirar os prótons, fica só os nêutrons. Então, vamos lá. 39, 40, não é isso? Então, os nêutrons do potássio, a massa dele é 39. O número atômico, ou a quantidade de prótons, é 19. Portanto, eu teria aqui 20 nêutrons, né? Isso para o potássio. Ok? Mesmo raciocínio eu sigo o cálcio. Então, para o cálcio eu tenho nêutrons, é a massa desse cálcio menos os seus prótons. Nêutrons é a massa menos os prótons, número atômico. Nêutrons é igual a 20. Então isso aqui é o cálcio. Ok? Portanto, eles têm a mesma quantidade de nêutrons, mas diferenciam no seu número atômico e na sua massa. Isso vai caracterizar os isótopos, né? Número atômico diferente, então são elementos químicos diferentes. Mesma massa, a massa é igual. Agora, a massa é diferente, né? Massa e número atômico diferente, mas eles vão ter a mesma quantidade de nêutrons. Eles têm 20 nêutrons, né? O cálcio tem 20, esse potássio tem 20. Como eles têm a mesma quantidade de nêutrons, eles se adequam ao que a gente chama de isótopos. Elementos com número atômico diferente, massa diferente, porém a mesma quantidade de nêutrons. E aí a gente acha os nêutrons usando praticamente a mesma fórmula que a gente usa para achar a massa. Como também para achar os prótons aqui, você pode usar, né? Massa menos os nêutrons são os prótons. Massa, se da massa eu tiro os nêutrons, fica só os prótons, né? Se da massa eu tiro os prótons, fica só os nêutrons. E assim vai. Então é isso, pessoal. Isótopos, isóbaros e isótomos, ok? Dá uma olhada aí que a gente vai. Faz teus comentários, tá? Dá teu like, bate uma foto aí e guarda na tua memória.